do Senhor e abrir já as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no seu capítulo do número 16, a partir do versículo de número 1. Samuel, capítulo 16, quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Só até aqui, igreja, né? Vamos se sentar em nome do Senhor Jesus. Antes de estar ministrando essa palavra, eu quero fazer uma oração em prol da igreja, em prol da palavra, né? Se você quiser colocar uma coração, estender, como é costume meu, que eu aprendi desde pequeno, minha mãe que me ensinou. Então, oremos, igreja. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu na tua casa, na tua presença, meu Pai, e diante de ti, Senhor. Obrigado por nos conceder a oportunidade de estar pregando, Espírito Santo de Deus, nessa igreja abençoada, nessa igreja fervorosa, Senhor. Que o Senhor se manifeste e se faça presente sobre nós. Em nome de Jesus, desce sobre nós, meu Pai. Toca no coração de cada um que ele está, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra fale no íntimo, no profundo do nosso coração, que venha haver transformação e mudança de vida. Enche o vaso e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim estender o tempo, gostaria de dizer que ser vocacionado e ser chamado por Deus não é algo fácil, não é algo simples, não é simplesmente um azeite que desce sobre a tua cabeça, não é simplesmente um pastor que te chama de missionário, não é simplesmente um pastor que te chama de evangelista, não é simplesmente você subir em cima de um altar, de uma tribuna e pregar a palavra, não é simplesmente você louvar, não é simplesmente você ser considerado pelas igrejas de hoje um levita, coisa que já não existe mais, porque ninguém aqui é tempo de levita, não existe. Então, não é simplesmente você ser um levita, não é simplesmente você ter um cargo ou um título, porque, meus irmãos, o chamado ele prega, o chamado ele louva, o chamado ele ajuda na igreja, o chamado serve no diaconato, o chamado serve na missão, mas diferente do chamado tem o chamado vocacionado e o escolhido por Deus, aquele que é separado por Deus. O escolhido também prega, mas ele se entrega naquilo que ele faz, ele ora naquilo que ele faz, ele se dedica naquilo que ele faz, ele entrega a sua vida naquilo que ele faz. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a entender de uma vez por todas que ser vocacionado, chamado e escolhido por Deus não é brincadeira. O Senhor vai dizer para Samuel no capítulo 15: vai até Saul e manda ele matar todo o povo amalequita, não deixa um, mata até as crianças que ainda são amamentadas pelos leites das mães, não deixa um, mata até os animais, eu não quero que fique nada. Quando o rei Saul chega na cidade de Amaleque, ele poupa povos, poupa animais e ainda poupa o rei Agag. Para quem não sabe, o rei Agag lá na frente, no livro de Esther, vai causar consequências para o povo de Israel, por causa da desobediência de Saul. Então, quando Deus ordena a Saul fazer algo, ele não estava brincando com Saul. Ele não estava brincando de ser Deus e Saul de ser reizinho. Foi uma ordem, era para ser cumprida. E Saul foi tão descarado que ele poupou até os animais. Ou seja, a Bíblia vai dizer que é 1/3, ele matou
Um pouco não, aquilo que provinha para ele, aquilo que servia para ele, ele poupou, aquilo que era descartável, ele matou. Então, quando ele termina de fazer aquilo que Deus mandou, entre aspas, ele começa a armar uma coluna para si. Então ele foi, olha a sem vergonha, perdoa a palavra, meus irmãos, olha o descaramento de Saul, além de ter desobedecido a voz do Senhor, além de não ter feito o que Deus mandou, ainda tem coragem de levantar uma coluna para si. Resumindo a história, o Senhor chega a Samuel e fala: não quero mais como rei. Brincou com o meu nome, brincou com a minha graça, brincou com a minha misericórdia, e eu não vou poupar. E não adianta ser íntimo de Saul, não adianta ser amiguinho de Saul, vai e fala. Então Samuel se programa a noite inteira, orando a noite inteira por Saul. Quando ele chega em Saul, ele pergunta: Saul, matou? Olha a resposta de Saul: matei tudo. E ficou. Tentou mentir para o profeta de Deus e tentou mentir para Deus. Na mesma hora que ele fala: matei todo mundo, o profeta fala: estou ouvindo som de ovelha. Aleluia. Estou ouvindo som de vaca. Meu irmão, para de brincar com a graça. Para de brincar com a glória. Toma uma posição. Pega na mão de Cristo e vem. Siga o Senhor. É melhor obedecer. Obedeça. Então, olha aqui Saul se desculpando. Olha aqui Saul colocando desculpa. Oh, me perdoes. Eu deixei para fazer altar para o Senhor. Olha, desculpinha. Eu deixei para fazer algo para o Senhor. Aí Samuel vai olhar e vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, não sacrifique a sua vida com Deus, não sacrifique a sua intimidade com Deus, não troque a sua intimidade com Deus por TikTok, não troque a sua intimidade com Deus por Facebook, não troque a sua intimidade com Deus por momentos de prazer, por 15 minutos de prazer. Não troque a sua intimidade com o Senhor por causa de namorado, por causa de namorada, por causa de coisa errada, mas obedece a voz do Senhor, porque se você não fizer, Deus vai levantar um que faça. E depois não adianta ficar reclamando no Facebook, não adianta ficar falando: o pastor não me deixa mais pregar, o pastor não me deixa mais louvar. Por outro lado, aquele que estava sentado no banco está fazendo, e você sentado porque desobedeceu. Não brinque com a graça, não brinque com a misericórdia. Olha o que ele chama a atenção: quando perante Deus Saul não é mais rei, ele manda ir até a casa de Jessé. Vai até lá porque eu já tenho provido. Eu não vou prover, eu já tenho. Aleluia. Mas vão tentar me matar. Mas vai, porque eu vou na frente. Se eu mandei é porque vai acontecer. Então, Samuel, não importa a intimidade que você tenha, vai porque eu estou mandando. Escuta a minha voz. Como você disse para Saul: não sacrifique, obedeça. Aleluia. Então, quando Samuel chega com o cordeiro, com as coisas, ele avista Eliabe. Aparência de rei, estrutura de rei, corpo de rei, olho de rei, vocação de rei, fala como rei, tem cabelo de rei, é igualzinho o rei, que rei é como o rei. Aí Deus se mete no meio e fala: não é isso. Não é isso. Então, peraí, se não é Eliabe, vai ser Abinadab. Jessé, vem cá, eu vou chamar Abinadab, vem cá Samuel, a panelinha está feita, o grupinho está feito, está todo mundo reunido.
todo mundo juntinho, pronto para comer o cordeiro. Nessa hora Deus chama Samuel e fala: Samuel, tá faltando lá no pasto. Oh, meu irmão, você não entendeu isso aqui não. Tem um lá no pasto escondido, tem um lá no pasto sendo guardado, tem um lá no pasto que está nas minhas mãos, tem um lá no pasto e é o do pasto que eu ordenei. Esse será o rei de Israel. Meu irmão, ser chamado por Deus, ser vocacionado por Deus é estar no pasto, porque um dia você está com os pés sujos de lama, um dia você está cheirando ovelha, um dia você está cuidando de simples ovelhas, mas no outro você se torna rei de Israel. E ser vocacionado por Cristo é ter que passar pelo pasto, porque o pasto é aprendizado, o pasto é lição e o pasto é maturidade. Então, se você é chamado, meu irmão, você vai ser humilhado. Se quando você aceitou Jesus falaram para você que seria 1000 maravilhas, esquece. Se quando você aceitou Jesus falaram casa grande, carro zero, chave de Pix lotada, mentiram para você. Veja bem, olha o que é o peso do chamado. Paulo, em Atos 28, estava indo cumprir a missão. Paulo, em Atos 28, estava indo cumprir o chamado missionário. Adivinha o que acontece no naufrágio? O chamado por Deus, o escolhido por Deus, fazendo a obra, o barco naufraga. E olha como as coisas são. Quando ele chega na ilha dos bárbaros, é mal recebido. Sendo mal recebido, Paulo se coloca à disposição de pegar lenha e alimentar a fogueira daquele povo, aquecer a fogueira, aumentar o fogo daquele povo. Humilhado, desprezado, machucado, estava se colocando à disposição para servir. Porque ser cristão é servir. Ser cristão muitas das vezes vai falar mais sobre o outro do que sobre você mesmo. Ter chamado com Deus, ser chamado por Deus, é você dar um abraço quando você precisa ser abraçado. Glória a Deus. Meu irmão, Paulo alimenta a fogueira. Quando você pensa que está tudo bem, a cobra pica. Só tragédia. Como diz o ditado, daí para frente é só para trás. Sabe o que Paulo faz, irmão? Olha para a fogueira, olha para a cobra. Porque as picadas da vida não te pararão, as diversidades da vida não te pararão, os naufrágios da vida não te pararão. Sabe por quê? Porque se você é escolhido por Deus, você tem dentro de si uma chama que queima, você tem dentro de si algo que fala contigo e não deixa você parar. Mas o barco vai naufragar, mas o espinho na carne vai apertar. Fica tranquilo, porque a minha graça já te basta. Eu sou suficiente, eu já sou suficiente. Vai na frente. Só que tem um porém. Para ser grande, para ser exaltado, para ser algo, para ter um chamado extraordinário, primeiro você precisa passar pelo pasto. Olha aqui, Paulo, ainda em Paulo, o maior missionário da igreja, o maior líder de igrejas do mundo, na sua carta para Timóteo, a última carta relatada nos históricos, estava sozinho. Tinha o único para falar que estava com ele era Lucas. Como ele mesmo disse, só Lucas está comigo.
no meu julgamento não veio um. Meu Deus! Está entendendo o que eu estou pregando? Está difícil a pregação? Está conseguindo entender? Está conseguindo captar? Meus irmãos, Paulo estava sozinho. Mas a presença estava com ele. A unção estava com ele. Meu irmão, fica no pasto, fica na presença, que no momento certo as coisas acontecerão. No momento certo Deus se manifestará. No momento certo Deus te chamará. Enquanto isso, cuida das ovelhas. Enquanto isso, cumpra o chamado do Pai. Enquanto isso, recebe as ordens de Jessé. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quer saber o que é ser chamado? É você pregar na igreja todo dia sobre libertação, sobre campanha, sobre algo, e na sua vida as coisas estão fluindo de forma totalmente errada, nada vai para frente. Isso é ser chamado. Quer saber o que é ser chamado? Me diz o que você faz, irmão, quando você olha para a cara de um necessitado e fala: Deus vai agir na sua vida, no alimento da sua casa, e a sua casa só tem água. Me diz o que você faz, meu irmão. Sabe o que é isso? É ficar no pasto. Me diz o que você faz quando a única coisa que você quer é a reconciliação dos seus filhos contigo. Eu só queria que eles fossem perdoados, e em troca é chicotada, é cuspão na cara, é coroa de espinho, é morte, é humilhação. Quer saber o que é isso, meu irmão? É o chamado. E para ser chamado tem que ficar no pasto. Vão olhar para um e vão falar: é esse que prega bem, é esse que louva bem. Mas aí Deus vai olhar e vai falar: quem me escolhe sou eu, quem determina sou eu. Eu não estou olhando para a cor do cabelo, eu não estou olhando para a cor do paletó, eu não estou olhando para a cor da saia, eu estou olhando para ele, eu estou olhando para o coração dele, e é ele que eu escolho, e é ele quem eu chamo. E se eu chamo, não tem ninguém que pode descumprir a minha ordem. Pela ótica humana, Samuel escolheu Eliabe. Se a gente voltar um pouco atrás, pela ótica humana, Samuel nem tiraria Saul. E o problema do mundo e o problema da igreja hoje, quer dizer, é olhar e pensar no que o outro pensa de você. Mas ele está louvando ruim, mas ele prega ruim, mas ele gagueja. Faz você então. Mas desafinou. Mas olha o joelho dele. Olha as madrugadas dele. Sabe por que ninguém fala? Porque isso só quem tem acesso é Deus. Isso só quem tem acesso é o Pai. Então, meu irmão, vão caluniar mesmo, vão falar mesmo, vão julgar mesmo, vão pensar mesmo, vão tentar mesmo, mas enquanto estiver obedecendo e na presença e no pasto, eu estarei com vocês. Aleluia. Mas fica no pasto, obedeça a voz do Senhor, se mantenha em santidade com o Senhor, se mantenha em nome de Jesus em comunhão com o Senhor. É por isso que coisas não acontecem na vida, porque por uma brecha a gente deixa de agradar o Senhor, por uma coisinha a gente deixa de agradar o Senhor. Deixa eu falar, meu irmão, a vocação não vai ser fácil não, vai ter que orar muito, vai ter que jejuar muito, vai ter que se entregar muito, vai ter que ler muito a Bíblia, que falta para essa geração de crentes Nutelas que não querem mais abrir a palavra para pregar as Escrituras, de
adoradores e cantores que não querem mais abrir a palavra para pegar as escrituras. Meus irmãos, fiquem no pasto, que no momento certo as coisas acontecerão. Sabe por quê? Para encerrar, como eu disse sobre o espinho na carne, Paulo, Senhor, tira de mim. Não. Senhor, tira de mim. Não. Senhor, tira de mim. Não. Por que não? Por que não me tira dessa prova? Por que não me tira desse pasto? Porque está doendo, mas está de joelho. Está doendo, mas está orando. Está doendo, mas está se entregando. Então eu prefiro te ver machucado. Eu prefiro ver te machucando do que te perder para Satanás.